Quando Catarina Silva, 29 anos, entrava no restaurante mais exclusivo de Lisboa, vestindo um casaco de malha cinza desgastado, calças jeans desbotadas e o cabelo preso num coque bagunçado, porque sua companheira de apartamento a tinha convencido, no último minuto, a ir naquele encontro às cegas que ela tinha tentado evitar durante semanas. Não sabia que o homem sentado na mesa do canto, aquele com os olhos que pareciam ler a alma, aquele que todos os garçons tratavam com uma reverência quase imperceptível, era Miguel Almeida, o herdeiro de um império imobiliário de 2 bilhões de euros, que tinha passado os últimos 5 anos fugindo de mulheres interessadas apenas em seu patrimônio. Não sabia que ele, nesse preciso instante, olhando para aquela garota mal vestida entrar com passo inseguro e olhar ao redor com vergonha, tinha sentido o coração parar pela primeira vez em sua vida perfeitamente controlada. E não sabia que aquela noite em que tinha amaldiçoado sua companheira de apartamento, aquela noite em que tinha se sentido fora de lugar como nunca antes, seria o começo de uma história que reescreveria o destino de ambos. Porque Miguel Almeida não tinha se apaixonado, apesar daquele casaco de malha desgastado, tinha se apaixonado exatamente por isso. Você está preparado para esta história? Escreva nos comentários de onde está assistindo este vídeo. Lisboa no inverno tem um encanto particular que poucas cidades podem ostentar. As luzes das vitrines da Avenida da Liberdade se refletem no calçadão molhado. O movimento do rócio se mistura com o aroma de pastéis de nata e café quente, e o ar frio traz consigo a promessa de noites longas junto a uma taça de vinho do Porto. Era uma daquelas tardes de final de novembro em que o céu parecia de veludo negro, e as estrelas se escondiam atrás de um véu de nuvens carregadas de promessas de chuva. Catarina Silva odiava encontros às cegas. Odiava com a mesma intensidade com que amava os livros, o galão e os domingos corrigindo trabalhos de seus alunos do liceu. 29 anos, professora de literatura portuguesa no Liceu Camões, cabelo castanho que nunca ficava como ela queria, olhos cor-de-mel que só se iluminavam quando falava de Fernando Pessoa ou Eça de Queiroz. Uma vida simples feita de rotinas reconfortantes. Tinha deixado de procurar o amor depois da última decepção, 2 anos atrás, quando Ricardo, seu namorado de 4 anos, a tinha deixado com uma mensagem de 3 linhas porque tinha encontrado alguém mais emocionante. Desde então, Catarina tinha construído uma couraça de solidão escolhida e independência conquistada. Estava bem assim, ou pelo menos era isso que repetia para si mesma. A Sofia, sua companheira de apartamento e melhor amiga desde os tempos da universidade, não concordava. Sofia trabalhava numa agência de publicidade, conhecia metade de Lisboa e tinha a missão pessoal de encontrar para Catarina seu final de conto de fadas. Aquela tarde tinha superado todos os limites. Eram 7 horas, quando Sofia tinha invadido o quarto de Catarina, com um olhar que não admitia réplicas. Tinha explicado que a prima de uma colega tinha organizado esse encontro semanas atrás, que o homem em questão era respeitável, interessante e que Catarina tinha que ir porque ela, Sofia, já tinha confirmado em seu nome. O problema era o tempo. Tinha exatamente 40 minutos para se arrumar e o restaurante ficava no outro extremo da cidade. Não havia tempo para lavar o cabelo, para procurar um vestido decente, para se maquiar como devia. Tinha pegado o primeiro casaco de malha limpo que tinha encontrado, aquele cinza que usava para ficar em casa, umas calças jeans que já tinha usado 2 vezes naquela semana e tinha preso o cabelo num coque que qualificar de aproximado era um elogio. Quando tinha chegado em frente ao restaurante Belcanto, no Chiado, e tinha visto as portas de madeira maciça, os garçons de jaqueta branca, as mulheres com vestidos de noite entrando de braço dado com homens de terno,
Tinha compreendido que tinha cometido um erro catastrófico. O Belcanto não era apenas bonito, era um templo da gastronomia portuguesa, onde um jantar custava provavelmente mais que seu salário semanal. Catarina tinha ficado paralisada na calçada. Seu reflexo na vitrine devolvia a imagem de uma estudante distraída, que tinha acabado no lugar errado. Seu primeiro instinto tinha sido se virar e voltar para casa. Mas então tinha pensado naquela parte covarde que sempre fugia. Por uma vez na vida, ia enfrentar a vergonha de cabeça erguida. O interior do Belcanto era exatamente como tinha imaginado. Lustres de cristal, painéis de madeira escura nas paredes, mesas vestidas com toalhas brancas impecáveis, talheres de prata, taças de cristal e, por toda parte, pessoas vestidas de forma impecável que a olhavam com aquela curiosidade mal disfarçada de quem se pergunta como é possível alguém ter se enganado tanto com a roupa. Um maitre de smoking se aproximou com uma expressão que oscilava entre a cortesia profissional e o desconcerto. Catarina tinha gaguejado o nome da reserva, Almeida. O maitre tinha verificado a lista. Seu rosto se transformou num sorriso quase reverencial e a acompanhou através do salão com uma pressa que parecia excessiva para uma garota de casaco de malha desgastado. A mesa estava num canto separado, iluminada pela luz quente de um abajur com cúpula cor creme. Já havia 2 taças de cristal, uma garrafa de vinho que parecia custar mais que seu carro e um homem. Catarina tinha parado a 2 passos da mesa, o coração batendo forte. O homem tinha se levantado com um movimento fluido, elegante. Era alto, com ombros largos sob um blazer azul escuro que parecia feito sob medida. Cabelo castanho penteado para trás, barba bem cuidada de alguns dias e olhos de um azul tão intenso que pareciam conter todo o céu do Atlântico. Teria talvez 35 anos, mas com aquele tipo de beleza que o tempo só parece refinar. Durante um longo momento se olharam. Catarina tinha lido em seu olhar a surpresa. Ele esperava algo diferente. Obviamente uma mulher à altura daquele restaurante e, em vez disso, tinha encontrado ela com seu casaco de malha cinza e suas calças jeans desbotadas. Mas então aconteceu algo que Catarina não esperava. O homem tinha sorrido. Não um sorriso de cortesia, não um sorriso forçado, um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto e fez aparecer pequenas rugas nos cantos dos olhos. Um sorriso que dizia de algum modo incompreensível que ela era exatamente o que ele estava procurando. Tinha se apresentado como Miguel, indicou que ela se sentasse e, quando o garçom se aproximou, perguntou a ela o que preferia, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se nem sequer notasse a diferença abissal entre os dois. Catarina ainda não sabia quem era realmente aquele homem. Não sabia que o sobrenome Almeida era sinônimo de poder econômico em Portugal. Não sabia que ele tinha saído na capa da Forbes 3 vezes nos últimos 5 anos. Não sabia nada, e talvez era exatamente isso que ia mudar tudo. A conversa tinha começado com aquela timidez típica dos primeiros encontros. Catarina se sentia como peixe fora d'água, agudamente consciente de cada olhar que os garçons lançavam. Tinha se desculpado pelo menos 3 vezes por seu traje, explicando a situação. A companheira de apartamento, a pressa, o erro de cálculo sobre o restaurante. Miguel a tinha escutado com o que parecia genuína atenção e, no final, tinha dito algo que a desarmou completamente. Disse que ela era a primeira pessoa em anos que se desculpava por ir mal vestida, em vez de se gabar de ir bem vestida, que estava farto de mulheres que passavam horas se arrumando para impressioná-lo, que falavam de bolsas e sapatos e férias exóticas. Havia algo incrivelmente refrescante em alguém que se apresentava assim, sem filtros, sem máscaras, sem a pretensão de ser algo que não era. Catarina não soube o que responder. Ninguém nunca tinha lhe feito um elogio por sua incapacidade de se vestir adequadamente. Mas havia algo na voz de Miguel, uma sinceridade que ia além das palavras, que a fez se sentir à vontade. As horas tinham passado voando.
Tinham falado de tudo e de nada, daquelas coisas que só se dizem a desconhecidos. Ela tinha contado sobre seu trabalho, do amor pelo ensino, de como seu rosto se iluminava quando via um aluno entender finalmente um conceito difícil. Tinha falado de sua paixão pela literatura, de como pessoa tinha sido seu primeiro amor platônico, de como passava os domingos lendo num café da Baixa. Miguel tinha escutado com uma atenção a qual Catarina não estava acostumada. Não aquela falsa atenção que os homens mostram enquanto esperam sua vez para falar. Uma atenção verdadeira que se via no modo como seus olhos nunca se afastavam dos dela. Quando chegou sua vez, tinha falado de seu trabalho de forma vaga, dizendo apenas que se dedicava ao setor imobiliário, da solidão que vem de nunca saber se as pessoas te querem pelo que você é ou pelo que você tem. Tinha falado de encontros desastrosos com mulheres belíssimas e vazias, de relacionamentos fracassados porque estavam construídos sobre fundamentos falsos. Em determinado momento, enquanto saboreavam a sobremesa, aconteceu algo inesperado. Um homem de terno cinza se aproximou da mesa. Chamou Miguel de Sr. Almeida, mencionando um assunto importante, uma assinatura necessária, uma questão urgente. Miguel respondeu com frieza cortês que não estava disponível. O homem se afastou e Catarina ficou olhando para Miguel com uma expressão que devia ser eloquente. Ele explicou brevemente. Sua família, os Almeida, era uma das mais influentes no setor imobiliário português. Ele era o diretor executivo da empresa desde que seu pai tinha se aposentado. Seu patrimônio pessoal era difícil de calcular, mas os jornais falavam de cifras com muitos zeros. Era o que comumente se chamava um multimilionário. Catarina tinha sentido o sangue abandonar seu rosto. Tinha se olhado, o casaco de malha desgastado, as calças jeans, e tinha sentido o impulso irresistível de se levantar e fugir. Mas Miguel tinha estendido uma mão através da mesa, tocando a dela com uma delicadeza que a deteve. Pediu que não fizesse isso, que não permitisse que o que acabava de saber mudasse as coisas. Disse que aquela noite, pela primeira vez em anos, tinha se sentido visto não como Miguel Almeida, o herdeiro multimilionário, mas como Miguel, o homem que procurava alguém com quem pudesse ser simplesmente ele mesmo. Catarina ficou. A noite terminou tarde. Ele insistiu em acompanhá-la até em casa a pé, caminhando pelas ruas de Lisboa iluminadas. Em frente ao seu portal, perguntou se podia vê-la novamente. Um café, um passeio, algo normal. Catarina disse sim antes mesmo de perceber que estava falando. As semanas seguintes foram um turbilhão que Catarina nunca teria podido prever. Miguel tinha cumprido sua promessa. Nada de restaurantes exclusivos, nada de eventos sociais. Em vez disso, tinham tomado em cafés escondidos, tinham passeado pelo Parque Eduardo VII, tinham passado tardes cozinhando bacalhau no pequeno apartamento de Catarina, com resultados frequentemente desastrosos, mas sempre hilariantes. Estavam se apaixonando, não com a paixão ardente dos filmes, mas com aquela lentidão segura das coisas destinadas a durar. Se apaixonavam nas pequenas coisas, no modo como ele preparava o café, exatamente como ela gostava, no modo como ela ajeitava a gola de sua camisa, nas mensagens trocadas a altas horas da noite, nos silêncios compartilhados que diziam mais que 1000 palavras. Mas a bolha não podia durar para sempre. A realidade bateu à porta na forma de um artigo num tabloide. Alguém os tinha fotografado juntos durante um passeio pelo Parque Eduardo VII. A manchete era cruel. O herdeiro Almeida e sua misteriosa acompanhante. Quem é a mulher que conquistou o multimilionário mais cobiçado de Portugal? O telefone de Catarina explodiu com notificações, colegas pedindo explicações, antigos colegas da universidade que de repente queriam retomar o contato, jornalistas que tinham conseguido de algum modo seu número. Você está gostando desta história? Dê um like e se inscreva no canal.
Agora continuamos com o vídeo. Até seus alunos tinham visto as fotos e suas risadinhas mal disfarçadas durante as aulas eram uma tortura silenciosa. Mas o pior veio da família de Miguel. A senhora Almeida, mãe de Miguel e matriarca da família, pediu para conhecer essa mulher de quem tanto se falava. Não era um convite, era uma convocação. O encontro aconteceu na propriedade familiar no Algarve. Uma propriedade que parecia saída de um filme de época, com jardins cuidados e afrescos no teto. A senhora Almeida era exatamente como Catarina tinha imaginado. Elegante, composta, com olhos que pareciam avaliar cada detalhe e encontrar insuficiente. O almoço foi um exercício de tensão silenciosa. Perguntas sobre a família de Catarina, sobre sua profissão, sobre suas expectativas de futuro. Cada resposta parecia confirmar suas piores suspeitas. Uma professora de liceu, uma família de uma aldeia no interior. Nenhuma conexão social relevante. Catarina era a encarnação de tudo que a senhora Almeida temia para seu filho. O golpe final chegou em particular na biblioteca. A mulher deixou cair toda a pretensão de cortesia. Aquele relacionamento não tinha futuro. Miguel tinha responsabilidades para com a família que não podia ignorar. Uma mulher como ela nunca poderia se adaptar àquele mundo. E então chegou a oferta, um cheque com uma cifra que fez a cabeça de Catarina girar em troca de seu desaparecimento da vida de Miguel. Catarina olhou para aquele cheque durante um longo momento. Pensou em tudo que poderia fazer com esse dinheiro, mas pensou também em Miguel. Em seus olhos quando a olhava, em sua risada quando cozinhavam juntos. Recusou com uma calma que a surpreendeu. Disse que o que sentia por Miguel não tinha preço. Se ele quisesse deixá-la, seria decisão dele, mas não ia ser ela quem tomasse essa decisão por ele. A senhora Almeida a olhou com uma expressão indecifrada, desrespeito, talvez surpresa. Não disse nada. Limitou-se a apontar para a porta. Os meses seguintes foram uma prova de resistência. A imprensa nunca se cansava deles e cada saída pública se transformava em material para artigos e especulações. Catarina aprendeu a ignorar as manchetes, a construir uma bolha de normalidade. Continuou sendo Catarina, mas dentro dela algo estava se desgastando. A pressão vinha de todas as direções. Os colegas que a tratavam diferente, alguns com inveja, outros com uma amizade repentinamente interessada. Os pais preocupados, os amigos divididos entre quem a apoiava e quem a alertava. E então estava o mundo de Miguel. Os eventos que tinha que comparecer, as pessoas que tinha que conhecer, as regras não escritas que tinha que aprender. Catarina fazia o que podia. Se vestia apropriadamente, sorria para as pessoas certas, mas cada vez se sentia mais perdida, mais longe da pessoa que sempre tinha sido. A crise chegou numa noite de fevereiro. Tinham voltado ao apartamento de Miguel depois de outro evento no qual Catarina tinha se sentido fora de lugar. Ele perguntou o que estava acontecendo. Pela primeira vez, ela disse a verdade. Sentia-se perdida, já não sabia quem era. O amava, mas não a vida que vinha com ele. Cada dia se sentia menor, mais inadequada, mais longe da professora apaixonada que tinha sido antes de conhecê-lo. Não sabia quanto mais conseguia aguentar. Miguel a escutou em silêncio. Quando ela terminou, disse simplesmente que entendia, que ela tinha razão, que ninguém deveria se perder por amor. Disse que ela tirasse um tempo, que decidisse se o que tinham valia o preço que ela estava pagando. Amava demais para vê-la desaparecer dia após dia. Era uma ruptura, embora nenhum dos dois a tivesse chamado assim. Catarina voltou para seu apartamento aquela noite, para sua cama que de repente parecia mais fria, para sua vida que de repente parecia mais vazia. As semanas seguintes foram as mais difíceis de sua vida. Tinha se jogado no trabalho, na rotina que sempre a tinha protegido. Mas aquela vida que tinha querido recuperar
já não parecia suficiente. O café sozinha no café da Baixa já não tinha o mesmo gosto. Os domingos lendo se transformaram em horas intermináveis de arrependimento. Foi Sofia quem abriu seus olhos. Disse que ela estava fugindo, como sempre tinha feito, que tinha encontrado finalmente algo especial e estava deixando escapar por medo, que o problema não era o mundo de Miguel, era que ela nunca tinha tentado realmente fazer parte dele. Catarina tinha que tomar uma decisão, mas desta vez, pela primeira vez em sua vida, não ia escolher o caminho mais fácil. Era março, quando Catarina tomou a decisão que definiria o resto de sua vida. Não com um grande gesto teatral, com uma ligação telefônica simples e direta, às 10 da noite de uma terça-feira qualquer. Miguel atendeu no primeiro toque, como se tivesse estado esperando aquela ligação durante semanas. Sua voz era cautelosa, cheia de esperança contida. Catarina pediu que se encontrassem no Café da Baixa, onde ela ia ler aos domingos. Ele aceitou sem hesitar. Catarina falou primeiro. Disse que tinha pensado muito, que tinha entendido algumas coisas sobre si mesma, tinha passado a vida fugindo das coisas difíceis, se escondendo atrás da desculpa da prudência, escolhendo sempre o caminho mais seguro. E ele merecia alguém disposto a lutar, não alguém que fugia no primeiro obstáculo. Disse que o amava, não como declaração romântica, mas como fato, como verdade irrefutável, que já não fazia sentido negar. O amava o suficiente para enfrentar seus medos, para aprender a navegar seu mundo, para construir algo juntos, e pediu perdão por ter fugido. Miguel fez algo que a pegou de surpresa. Contou o que tinha feito nas semanas em que tinham estado separados. Tinha falado com sua mãe. Disse que Catarina era a mulher que queria em sua vida, que não ia aceitar interferências. A senhora Almeida tinha protestado, tinha ameaçado, mas no final, diante da determinação férrea de seu filho, tinha cedido. Não com entusiasmo, mas com aquela aceitação relutante que era o máximo que se podia esperar. Mas não era tudo. Miguel tinha começado a repensar sua vida, seus compromissos, suas prioridades, tinha delegado mais responsabilidades, tinha reduzido os eventos sociais, tinha criado espaço para algo que ia além do trabalho. Não para comprá-la, não para convencê-la a voltar, mas porque ela tinha tido razão. Aquela vida não era sustentável para ninguém. Tinham se reencontrado não da maneira explosiva dos filmes, mas daquela maneira silenciosa das coisas verdadeiras. Tinham conversado durante horas, fazendo planos, estabelecendo limites, prometendo honestidade e paciência. Sabiam que não ia ser fácil, que haveria mais obstáculos, mas os enfrentariam juntos. Catarina aprendeu a navegar o mundo de Miguel com mais segurança, não tentando se adaptar completamente, mas encontrando seu lugar único. Continuou ensinando, mas aprendeu também a apreciar alguns aspectos da vida que Miguel podia oferecer. Viagens a lugares com os quais só tinha sonhado, a possibilidade de fazer o bem numa escala que nunca tinha imaginado. Miguel descobriu em Catarina uma âncora que não sabia que procurava. Ela o fazia manter os pés no chão quando o poder ameaçava subir a cabeça. Era sua crítica mais honesta e seu maior apoio. A senhora Almeida começou lentamente a se abrandar. Catarina nunca seria a nora que tinha imaginado, mas era a nora que tinha feito seu filho genuinamente feliz. Um ano depois daquele primeiro jantar no Belcanto, Miguel e Catarina voltaram ao mesmo restaurante. Tinha sido ideia dele, uma forma de celebrar o aniversário do dia em que suas vidas tinham se cruzado. Mas desta vez, algo era diferente. Quando entraram, o maitre os recebeu com um sorriso que não tinha nada da perplexidade de um ano antes. Os acompanhou à mesa do canto, mas sobre a mesa havia algo novo. Um pequeno pacote embrulhado em papel elegante. Miguel pediu a Catarina que o abrisse. Com mãos trêmulas, desfez o embrulho, encontrando dentro um tecido macio, cinza, familiar.
Era um casaco de malha, não um qualquer, mas uma réplica exata daquele desgastado que tinha usado no primeiro encontro, só que este era novo, feito sob medida, da melhor cachemira. E bordado no interior, em pequenas letras douradas, havia uma data e umas palavras. A data do primeiro encontro e a frase sobre a beleza de se apresentar sem filtros. Catarina levantou o olhar e encontrou Miguel ajoelhado ao seu lado. Na mão tinha uma caixinha de veludo azul e dentro brilhava um anel simples e extraordinário. Disse que aquele casaco de malha cinza e gasto tinha sido o melhor presente que já tinha recebido, porque tinha trazido ela até ele, que cada dia com ela era um dia em que se sentia finalmente ele mesmo, e que queria passar o resto de sua vida merecendo a mulher que tinha entrado mal vestida e o tinha mudado para sempre. Catarina disse sim antes mesmo que ele terminasse a pergunta. Ao redor, o restaurante explodiu num aplauso discreto. Garçons que sorriam, clientes que erguiam as taças, mas para eles só existia aquele momento, aqueles olhos azuis, aquela promessa. O casamento foi celebrado 6 meses depois na propriedade do Algarve, com apenas as pessoas que realmente importavam. Catarina usava um vestido simples, mas elegante e por baixo, invisível para todos, um pequeno broche com um pedaço de tecido cinza, um fragmento do primeiro casaco de malha. A senhora Almeida estava na primeira fila e pela primeira vez sorriu com genuína cordialidade. Tinha compreendido finalmente que o valor de uma pessoa não se mede em pedigree social, mas na luz que coloca nos olhos de quem a ama. Os anos seguintes contaram uma história que ninguém teria previsto. Catarina continuou ensinando, se tornando uma das professoras mais queridas. Miguel transformou o império familiar em algo mais humano, criando fundações para a educação. Tiveram 2 filhos, um menino e uma menina, que cresceram com a consciência única de pertencer a 2 mundos. Aprenderam do pai a importância do trabalho, da mãe o valor da paixão e da autenticidade. E cada ano, no aniversário do primeiro encontro, voltavam ao bel canto. Catarina usava sempre um casaco de malha cinza. Era sua tradição, sua maneira de lembrar que as coisas mais bonitas nascem dos acidentes mais improváveis. A lição mais importante de sua história era esta: o amor verdadeiro não busca a perfeição, busca a autenticidade. Não quer máscaras, quer verdade. E quando você o encontra, não importa se está usando um vestido de noite ou um casaco de malha desgastado. O que conta está sob o tecido, no coração que bate. Catarina Silva tinha entrado naquele restaurante mal vestida, convencida de estar fora de lugar, mas não sabia que estava exatamente onde tinha que estar. E Miguel Almeida, o homem que tinha tudo, exceto o que realmente importava, tinha encontrado naquela garota com o coque torto a peça que faltava em sua vida. Às vezes, as histórias mais bonitas nascem dos começos mais improváveis. Às vezes, basta a coragem de se apresentar tal como você é, sem filtros, sem pretensões. Às vezes, um casaco de malha cinza é tudo o que é necessário para mudar 2 destinos para sempre. Se esta história fez você acreditar que o amor autêntico ainda existe, deixe um pequeno coração aqui embaixo para me fazer saber. E se você escolheu ficar até o final, significa que histórias como esta tocam algo verdadeiro também em você. Para quem deseja apoiar estes relatos, existe a possibilidade de deixar um muito obrigado de coração através da função aqui embaixo. Cada gesto conta, igual àquele casaco de malha cinza contou mais que 1000 ternos de grife. Porque você escolheu ficar até a última palavra, e isso te faz tão especial quanto os protagonistas desta história.